Prepare-se para explorar um mundo de maravilhas enquanto revelamos alguns dos mais surpreendentes tesouros e artefatos antigos já descobertos. Este vídeo é sua porta de entrada para o extraordinário. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos reinos da história e nos encantamos com as incríveis descobertas que iluminam nosso fascinante passado. Prepare-se para se maravilhar com esses notáveis vislumbres de tempos antigos. Neste vídeo iremos conhecer 8 tesouros escavados, descobertas arqueológicas da história. Número 8. Diadema de Ouro de Tutancâmon, Egito. A Diadema de Ouro de Tutancâmon, uma peça notável de artesanato do Antigo Egito, servia ao propósito duplo de fixar a peruca do faraó durante cerimônias e oferecer proteção simbólica à sua testa na vida após a morte. Esta diadema apresenta um design impressionante, com cloisonés de ouro adornados com círculos de cornalina e bordados com incrustações de turquesa, lápis lazuli e vidro azul em seu centro frontal. Algumas divindades protetoras do Alto e Baixo Egito são representadas com detalhes intricados, incluindo óleos de obsidiana e pedras semi-preciosas. Flores de papiro feitas de malaquita e calcedônia adicionam ainda mais elegância à diadema. Curiosamente, a cabeça de abutre e a cobra não estavam anexadas à diadema durante o processo de mumificação, sugerindo que foram colocadas em uma parte inferior do corpo. Esta diadema descoberta na mão mumificada de Tutancâmon dentro de sua tumba, quando foi aberta por Howard Carter em 1922, não é apenas um testemunho da arte do Antigo Egito, mas também fornece insights sobre suas crenças da vida após a morte. Ela se destaca como um símbolo notável do legado de Tutancâmon e da rica herança cultural dos faraós. Número 7. Coroa de Ferro de Lombardia, Itália. Acreditava-se originalmente que a coroa de ferro de Lombardia teria servido como bracelete ou coroa votiva. Devido ao seu tamanho diminuto, ocupa um lugar de máxima reverência como uma relíquia sagrada na Catedral de Monza. Embora o uso anterior da coroa em coroações permaneça não comprovado, ela obteve reconhecimento importante durante a coroação de Henrique VI como imperador romano sagrado em 1312. Criada a partir de 6 placas interligadas de ouro e reforçada por um anel de ferro estreito, a coroa de ferro de Lombardia exibe arte requintada, adornada com joias preciosas e delicado esmalte translúcido, sugerindo possíveis origens bizantinas. Notavelmente, a presença do anel de ferro não foi documentada em descrições anteriores do objeto, então foi potencialmente adicionada durante o século XII. Somente por volta de 1585 foi adornada com um prego supostamente utilizado durante a crucificação de Cristo. Apesar dos debates em curso sobre sua autenticidade, a Congregação de Relíquias em Roma autorizou a exibição pública da coroa para veneração em 1717. Hoje, a coroa de ferro permanece como um símbolo reverenciado da herança lombarda, atraindo visitantes de lugares distantes que buscam contemplar este artefato, que carrega significados históricos e religiosos. Número 6. Pertences sobreviventes de herói albanês, Albânia. George Castriota Skanderbeg, um herói nacional albanês, rebelou-se contra o Império Otomano na Albânia, durante o século XV. Ele é um herói popular, mas ao contrário do herói popular Robin Hood na Inglaterra, temos provas físicas de sua existência. Entre seus pertences sobreviventes estão um capacete, um livro de orações e 2 espadas. Uma lenda sugere que a espada de Skanderbeg era tão pesada que somente ele poderia empunhá-la, enquanto outra espada era famosa por sua capacidade de cortar através do aço, e foi presenteada ao sultão otomano. As espadas sobreviventes incluem uma curva usada em guerra, e uma espada dourada reta, potencialmente influenciada pelo treinamento turco de Skanderbeg. O capacete feito de metal branco com topo de ouro em forma de chifre de Deus, se tornou a coroa real nacional da Albânia. O capacete possui inscrições que traduzem para Jesus Nazareno te abençoe, Príncipe de Mate, Rei da Albânia, Terror dos Otomanos, Rei dos Imperadores. A história desses pertences é complexa, com diversos donos ao longo dos séculos. Eles foram reunidos para exibição durante o 50º aniversário de Skanderbeg em Viena, antes de serem devolvidos à Albânia em 2012 como parte de sua celebração do centenário da independência.
Número 5. Tesouro de Seton Down, Inglaterra. Em novembro de 2013, o detectorista amador de metais Lawrence Egerton partiu para um campo perto de sua casa em Seton Down, Devon, Inglaterra, com seu instrumento em mãos. Quando voltou para casa, ele descobriu um dos maiores tesouros de moedas romanas já descobertos nas Ilhas Britânicas. No total, Lawrence recuperou 22.888 moedas, e escavações arqueológicas adicionais revelaram a presença de um forte romano e uma vila nas proximidades, ambos construídos no segundo ou terceiro século. Todas as moedas foram cunhadas entre os anos 260 e 348, e são feitas de uma liga de cobre. A maioria delas é do século IV, datando do reinado do imperador romano Constantino I, ou do reinado subsequente de Constâncio II. Houve alguma discussão sobre quem deveria ficar com as moedas após Lawrence relatar a descoberta, mas elas acabaram nas mãos do Museu Memorial Royal Albert na Inglaterra. Lawrence recebeu uma taxa, e suas moedas agora são conhecidas como o Tesouro de Seton Down. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Broche de Hogarth, Escócia. Vamos abordar agora o broche de Hogarth. Este broche incrivelmente bem preservado é considerado de origem picta, e provavelmente foi feito durante o século VIII. O broche de Hogarth recebeu esse nome porque foi encontrado na vila de Hogarth, na Escócia, em 1868, durante explosões de rocha antes da construção da ferrovia de Sutherland. Ele é feito de uma faixa de prata, decorada com padrões entrelaçados de ouro, completada com uma cabeça grossa. Vários outros broches foram descobertos ao mesmo tempo que o broche de Hogarth, mas este que está em exposição no Museu Nacional da Escócia é facilmente o mais impressionante da coleção. O fato de todos terem sido descobertos juntos sugere que foram enterrados deliberadamente. Historiadores não têm certeza se foram enterrados como oferendas votivas, ou se o enterro foi apenas um ato de uma mulher tentando garantir que sua coleção de joias não fosse roubada. Número 3. Tesouro Spillings, Suécia. Em 1999, uma pequena escavação arqueológica foi realizada em uma fazenda na ilha sueca de Gotland. A escavação foi realizada principalmente em benefício de um documentário de televisão na época, sobre arqueologia. Algumas poucas moedas foram encontradas durante a escavação, e a equipe de TV voltou para casa satisfeita com o que tinham visto. Alguns arqueólogos permaneceram no local porque estavam convencidos de que havia mais a descobrir, e estavam certos. Eles eventualmente desenterraram o Tesouro Spillings, a maior coleção de prata viking já encontrada. No total, os arqueólogos encontraram 14.295 artefatos vikings, a maioria dos quais eram moedas, mas também havia centenas de pulseiras e anéis de braço de bronze. Um número surpreendente das moedas eram dirhams islâmicos, cunhadas centenas de anos atrás, e aparentemente enterradas de propósito sob um lavatório que ficava na propriedade durante o século IX. Um item chama mais atenção do que todos os outros, e é a chamada Moeda de Moisés, cunhada no reino Khazar durante o século VIII. A inscrição na moeda é dedicada a Moisés, e não a Maomé, o que parece confirmar uma antiga lenda de que os governantes Khazaris se converteram ao judaísmo. Número 2. Violino da banda do Titanic, Inglaterra. Você lembra de assistir ao filme Titanic quando o navio começou a afundar e a banda continuou tocando? Isso não foi inventado pelos roteiristas do filme, aconteceu de verdade. Um dos músicos era Wallace Hartley, que perdeu a vida quando o navio afundou em abril de 1912. Quando seu corpo foi recuperado 2 semanas depois, seu valioso violino ainda estava amarrado a ele. Esse violino encontrou o caminho para um leilão em 2013, e foi vendido por incríveis $1,7 milhão. A história do violino após 1912 é notável. A irmã de Wallace inicialmente o enviou para casa na Inglaterra, onde o manteve até falecer em 1939. Em seu testamento, ela o deixou para o Exército da Salvação. Não se sabe ao certo o que o Exército da Salvação fez com ele, mas ele acabou no sótão de um professor de música até 2006.
A professora de música não deu muita importância a ele, exceto pelo fato de ser um velho violino. No entanto, seu filho levou-o para ser avaliado. O avaliador achou que sabia no que estava olhando imediatamente, mas a verificação e autenticação do achado foi um processo que levou 7 anos. Quando a professora de música o vendeu, foi informada de esperar um preço de venda de $100.000. Quando acabou vendido por 17 vezes esse valor, ela se aposentou imediatamente de seu emprego. Número 1. Tesouros de Nuestra Senhora de Atocha, Espanha. O navio galeão espanhol Nuestra Senhora de Atocha deveria ser uma embarcação comercial confiável durante o século XVII, mas acabou sendo tudo menos isso. Ele precisou de 2 etapas de reparo, realizadas antes mesmo de poder partir de Cuba em sua primeira viagem, em 1620, e não sobreviveu por muito tempo. Após uma viagem para a Colômbia, nunca completou o trajeto de retorno. Tomando a decisão equivocada de navegar passando pela costa da Flórida durante a temporada de furacões em 1622, Nuestra Senhora de Atocha foi pego por uma tormenta, afundou levando seus tesouros consigo. Somente em 1985 que foi encontrada novamente por Mel Fisher e todos os seus tesouros ainda estavam a bordo. A esmeralda de Atocha, com um valor de cerca de $250.000, é apenas uma das dezenas de itens preciosos que emergiram da água, incluindo um belo anel de esmeralda dourado com uma pedra de corte retangular, encontrado em 2011, e uma única moeda de ouro no valor de $100.000. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 tesouros escavados, descobertas arqueológicas da história. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!